Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite. Vamos chegando. Daqui a pouco a nossa convidada entra. Esperar mais o pessoal chegar, a gente já começa. Boa noite para vocês. Estão bem? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana. Eu sou do projeto Roupa, ou Rapete, né? Hoje a gente está com uma live muito bacana, com um assunto muito importante, que é comunidade escolar e voluntariado. Teremos uma convidada muito especial, né, que já é da família Rapete, a Vanessa, que já é nossa voluntária, super engajada, sempre nos apoiando, sempre junto com a gente na luta, nas ideias. Ela já entrou aqui. Chamá-la. Vamos ver, aguardando. Oi, Olá, Vanessa. tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Todo mundo tá ouvindo, gente? O som tá bom? Você tá me ouvindo, O som Vanessa? Normal? eu estou ouvindo bem. Tá, então tá bom. Eu acho que devem estar ouvindo sim. Acho que sim, dá um Então, joinha aí. então já estava antecipando um pouquinho do que a gente vai falar. Aí eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho, seu nome, né, das suas experiências. Tá joia. Bom, primeiro eu quero agradecer a Rapid, em nome da House, por dar essa oportunidade para a gente contribuir com um pouquinho do nosso conhecimento. Eu sou a Vanessa, sou professora de inglês há 23 anos já, bastante tempo. Bastante. Bastante. Acho que você era E criança, né, quando começou, porque é tão jovem. então eu comecei a dar aula de inglês aos 14, 15 anos, na escola que eu me formei, que você conhece a cultura de idiomas. Ai, que E foi lá legal. que eu me formei e comecei a trabalhar. Então, Uhum. eu tenho 23 anos de experiência e tive a oportunidade de fazer outros trabalhos, mas o que eu gosto mesmo é ser professora, né? É muito gratificante. Ai, que legal. Bacana. E a House, fala um pouquinho da House pra gente. O que que veio essa House? Como que vocês idealizaram, né, esse novo projeto? Então, a House foi um sonho que a gente tinha de proporcionar um espaço aqui em Taubaté para troca de colaboração entre professores, não somente professores, mas tudo que envolve a educação, e também como um espaço de formação de professores. Eu, Kleber e a Sabrina, a gente decidiu montar esse espaço, que foi antes da pandemia, era para ser um espaço físico, mas agora está sendo um espaço virtual. Uhum. Então, o objetivo da House é reunir pessoas de diferentes áreas da educação para compartilhar ideias. Ai, que legal. É muito importante, né? Porque às vezes você compartilhando ideia com outras pessoas, surge algo diferente, inovador que você não tinha pensado antes, né? E Sim, tem que se sim. renovar e aprender todo momento, né? Essa área educacional se transforma a qualquer momento, ainda mais agora, né? Ninguém esperava esse Ninguém momento que a gente, esperava. né? Aí tá todo mundo se reinventando, porque senão a gente não pode ficar para trás, né? Então, por isso que eu até conversei com você sobre falar em relação à colaboração das famílias com a escola, Uhum. porque nesse momento tem sido essencial, essencial, a gente vê mais do que nunca a,
a gente precisa da família junto. Então, assim, nesse contexto assim, de educação remota, que a gente pode perceber que as escolas que não tinham essa relação bem construída com as famílias, elas estão tendo muita dificuldade. Já as escolas que tinham essa relação mais forte com as famílias conheciam as escolas, ah, hoje em dia é mais fácil para eles lidar com isso, Uhum, porque existe esse laço de confiança, né? uhum. Nunca foi tão necessária a colaboração entre família e escola nesse momento, porque a família é essencial, né? Os professores, né, Uhum. agora nesse momento remoto de educação, enviando as atividades, né? Às vezes a criança não sana todas as dúvidas que tem no momento, devido a várias coisas. Às vezes a conectividade da internet cai, e sabe, né, que várias coisas acontecem numa aula online. E a família tem que estar apoiando, né? Muitos pais reclamam que tiveram que virar professores, enfim, mas aí vai da colaboração, né, de correr atrás e ajudar os filhos, né? Não é fácil, mas faz parte, cria um elo. Eu acho que o elo familiar acabou se, né, da pandemia tem várias coisas ruins, né, vida se perdendo, enfim, mas um lado bom tem acontecido, né? Acho que é a união. Sim, a união realmente agora as famílias podem ver de perto como funciona a escola. Elas são obrigadas a verem agora como que está acontecendo esse processo, né? Mas assim, como ninguém estava preparado para esse momento, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem de fazer agora, talvez reinventar a educação. Uhum, Por exemplo, o Brasil ainda é um país que em muitas escolas usam metodologias muito antigas, ultrapassadas, metodologias que não promovem a criatividade da criança, o protagonismo da criança, a autonomia. Então, a gente vê agora como isso faz falta. A escola parece que tudo mudou menos a escola, né? A escola ainda é uhum, parecida com aquela escola de 50 anos atrás, de carteiras uhum. enfileiradas, o professor é o centro, não o aluno. E agora, esse período em casa, a gente pode usá-lo para tentar transformar a educação no nosso país e em outros países também. Então, Fabiana, assim, como a gente está falando muito sobre comunidade, autonomia da criança, eu tenho lido muitos artigos e tem um psicopedagogo chamado Francesco Tonucci, ele é italiano, e ele fala exatamente isso. Ele fala que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para reinventar a educação. Então, ele propõe que a casa vire um laboratório de experiências, que é o que já deveria ter acontecido antes. Porque na escola, vou fazer tarefa, eu tenho que tirar 10 na prova. O foco é no resultado, não na aplicação do que eles aprendem na vida. Uhum. Então, ele propõe isso, ele faz assim, a escola deveria, a casa, no momento agora, deveria ser um laboratório de experiências. Tanto assim, para descobrir coisas e os pais sejam colaboradores dos professores. Uhum. É muita Então, coisa fala que se assim, aprende na escola, não se, é assim, não se, a gente ficava pensando na minha época, né? Ah, eu vou aprender isso para quê? Onde eu vou usar isso? Né? Então, se tudo fosse ensinado de uma maneira que a gente pudesse utilizar no dia a dia, né? Eu acho que seria muito mais produtivo, as crianças aprenderiam com mais facilidade, né? uhum. E com certeza, e essa proposta da educação inovadora,
é proporcionar isso, fazer a criança ter um pensamento crítico, saber o porquê está aprendendo determinada matéria, como ela pode aplicar na vida real, com experiências verdadeiras, né? A Lara aqui está falando que tem alguns pais que têm dificuldade em atribuir autonomia aos filhos, mesmo quando nós, professores, tentamos incentivar, e é difícil. E é difícil Difícil porque os mesmo. pais aprenderam, a educação dos pais foi outra, Uhum. né? Então hoje a gente tem uma nova geração que que é diferente, são novas famílias, mas a escola ainda está usando a metodologia antiga e os pais acabam refletindo o que eles aprenderam que era certo fazer na escola. Uhum. Então, Fabiana, assim, o que eu vejo que acontece, que está parecendo muito evidente para mim, é que está acontecendo o oposto, né? No ensino à distância, no ensino remoto, está acontecendo o oposto, porque como eles já não tiveram essa chance de ter experiência na escola física, como a escola não trouxe a família para dentro, se conectou com as famílias, agora está Uhum. sendo muito difícil, porque é uma nova maneira de aprender. Agora os pais se tornaram professores, mas não é o papel deles ser professor. Uhum. Os pais veem nos nossos alunos filhos. Eles não veem a criança como aluno, eles Uhum. veem como filhos. Então fica essa diferença enorme, porque sempre teve essa discussão entre escola e família, do tipo, o professor vê a criança como aluno, como um ser que quer aprender e descobrir. O pai vê o filho de outra maneira, ele quer que o filho tenha sucesso, ou que passe no vestibular, ou que tire notas boas nas provas, porque o nosso país ainda está nessa metodologia antiga, né? E realmente Uhum. você vai fugir disso? Se lá na frente o seu filho vai precisar fazer vestibular, passar no Enem, eu vejo algumas coisas mudando já, né? A Uhum. BNCC é maravilhosa e eu vejo que eu tenho uma esperança assim de mudança. A E aí a Elisandra Ana falou uma comentou. coisa. A Elisandra falou: importante é lembrar que sempre estamos no lugar para fazer diferente. E às vezes o diferente afronta e muitos fazem mais do mesmo. Verdade. Uhum, A gente é acomodado, na exatamente. verdade, né? O comodismo, né? Sim. E como na escola era tão assim, professor é o transmissor do conhecimento. E agora, em casa, quem não tem conexão com a internet? Quem não tem celular? Se tem uma casa com 2 cômodos e 6 pessoas e um computador ou nenhum, Uhum. como que essas crianças, os alunos, poderiam lidar com essa situação se antes tivesse sido citada na escola? Não na, na verdade, assim, a escola que tem que mandar, o professor que tem que Uhum. mandar. Não é Uhum. isso, né? É. Beijo, E, Elisandra. e eu tenho, assim, uma admiração imensa, porque teve um período super curto de tempo para os professores se reinventarem. Muitos não são tão fãs da tecnologia, né? Que cada momento muda esse negócio de live, de aula online, de aplicativos de reunião. E eu vejo vários professores geniais, inclusive no projeto, as professoras de lá que fazem as atividades, cada hora de uma maneira mais criativa. Eu falo, gente, então muitas pessoas nesse momento se redescobriram, né? Nossa, aí você vê que quando a gente sai da zona de conforto, a gente se redescobre em várias coisas. Tem que sair da zona de conforto. E tem muitos pais Isso. também que estão de parabéns, que eu vejo, nossa,
fazendo experiência em casa com os filhos. Ai, vamos aplicar isso, aquilo, desde os pequenininhos até as crianças maiores. Como tem pais também que nem conheciam os professores dos filhos, que agora que nas aulas online estão conhecendo, né? Tem os dois lados, Sim, né? sim. E o conhecimento, né? O conhecimento, ele é diferente, assim. Muitas pessoas falam, eu não acredito no conhecimento como, como eu posso dizer, o conhecimento é, na verdade, algo que muda de acordo com as situações que vão acontecendo. Então, o conhecimento não é baseado em crença, ele é baseado em se adaptar. Você adota um conhecimento e você consegue usar esse conhecimento para diferentes contextos. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa noção que o conhecimento é, na verdade, adotado por nós para enfrentar situações adversas, né? Uhum. E essa reinvenção do ensino remoto, Vanessa, você acha que veio para ficar, que vai ser um outro método de ensino, ou que quando as coisas voltarem ao normal isso vai acabar? Na sua opinião, o que você acha? Bom, eu espero, eu tenho visto muitas mudanças positivas e eu espero que depois, quando a gente voltar para a escola física, ela mude, ela não continue sendo a escola de 50 anos atrás, com o professor como centro. A educação não é só o professor, é a família, é a criança principalmente, o ambiente que ela está sendo educada. Então, eu acho que com essa experiência, eu acredito que será positivo se as escolas e famílias não focarem em conteúdo. Tem que fazer tarefa, não sei o quê, tem que fazer para entregar tal dia. Continua fazendo a mesma coisa que estava fazendo É, antes. verdade. E se a gente não aprender com isso, aprender a explorar a vida em casa, o que temos em casa, o nosso espaço, algo prazeroso, que não seja obrigação, eu acho Uhum. que vamos mudar. Eu vejo grandes chances de mudar, eu espero, eu estou otimista. Ai, que bom. Então, lá no projeto, nós somos um complemento escolar, né? Porque as crianças quem não conhece, que está assistindo a live, o nosso projeto é no contraturno escolar. Então, as crianças ou ficam lá após a escola, ou ficam lá e depois vão para a escola. Então, as atividades inseridas neles são lúdicas, né? E já foi mais que comprovado que a atividade lúdica é super absorvida, as crianças aprendem muito mais porque eles estão na forma de brincar e acabam aprendendo, né? É... E quais atividades que você acha que seria bacana para passar para a família, nesse sentido de ludicidade, que eles poderiam utilizar em casa? Então, para promover a equidade na educação, que é o que deve sempre ser feito, o Tonucci também dá ideias de brincadeiras lúdicas que podem ser feitas em qualquer família, coisas simples. Então, por exemplo, a cozinha. Vamos lá todos cortar os legumes, fazer uma sopa, todo mundo junto. Porque a cozinha é um laboratório, né? A gente aprende a Muito. ferver, dosar, né? Medir. Então, todas essas habilidades que a gente tem na cozinha são aplicadas no sentido científico. Então, faz parte da ciência. É uma Física, matéria química, biológica. Uhum. matemática, tudo, né? Sim, tudo pode ser trabalhado com o que você tem em casa. E daí faz Verdade. muito mais sentido para a criança.
Então, assim, por exemplo, as escolas no ensino remoto podem falar, gente, ó, nós vamos fazer a semana da cozinha, a semana das receitas. Então, eu quero que um dia vocês cozinhem com as famílias, né? Todos juntos. E depois, quando a gente retornar à escola, a gente vai criar um livro de receitas e compartilhar essas receitas com todo mundo. Para quem tem equipamentos bons em casa, celular, computador, dá para fazer online essa troca. Uhum. Quem não tem, não tem problema. Você vai ficar com o seu livrinho da receita, a sua receitinha, para depois você compartilhar com os amigos. E a sala cria esse livro, né, de receitas. Então, isso é uma opção. A outra opção seria a caixa de histórias. A caixa de histórias é assim: você pede para a família, a criança vai pedir para a família que Professoras possa aí estar. anotem, hein? Quem for professor aí vai anotando. Dicas ótimas. Depois eu posso também escrever e deixar as referências. Tá, joia. Então, assim, hoje em dia é difícil ter foto impressa, né? Assim, mais pelo celular mesmo, mas não tem problema. Uhum. A criança vai ver fotos antigas, guardar nessa caixa, e depois, quando voltar para a escola ou durante o ensino remoto, elas vão trocar as fotos e elas vão explicar: olha, essa foto sou eu bebê. Ah, nessa foto é minha mãe antes de engravidar. Ah, nessa foto sou eu brincando no parquinho. Esse era o meu cachorro. Então, nada mais bonito do que essa troca de ideias de vida, experiências de vida. Essa é uma Que atividade legal bacana. também. É, pode criar uma redação, né, a partir dessas fotos, uma historinha. Nossa, muito legal. Sim, também tem atividades que a gente pode estimular a geometria, Hum, né? Trabalhar com geometria. Então, por exemplo, a professora pede para cada aluno desenhar a planta da sua casa. uhum, Então, o aluno vai lá explorando o ambiente, né, dele, da maneira que ele vê a casa, vai lá, desenha. Pode fotografar os cômodos da casa também, para mostrar. Mas assim, isso tem que deixar a criança fazer. O uhum. adulto sai do foco. Lógico, o adulto vai ficar ali supervisionando indiretamente, mas a criatividade, a atividade tem que ser feita pelas crianças. Muita gente tem A gente vai. dificuldade. Eu Uhum. sou uma que eu tinha. Às vezes você não tem paciência da criança estar fazendo a tarefa, aí vem aqui que eu te ajudo. Aí acaba, né? A Então, criança não fazendo, né? é normal. Os mesmos É. quem é professor e pai trata o filho como filho, não como aluno. Uhum, E na escola ele age de um jeito, em casa de outro. É difícil uhum, tirar esse poder aí. uhum. Mas as crianças desenhando e vendo o mundo com os próprios olhos, é um material super rico para as famílias e para os professores, para os educadores, saberem como que aquela criança é, como ela vê o mundo. Depois a gente vai falar de Reggio Emília, eu vou mostrar para Uhum, vocês esse tipo de atividade que é muito legal. Bom, tem aqui a dica de leitura em família. uhum, É uma leitura em voz alta. Você pode fazer a leitura somente com os filhos, sei lá, meia hora. Meia hora do seu dia, junta todo mundo em casa. Você pode ler a história. A uhum, criança pode encenar essa história, fazer um teatrinho. Pode ser com uhum, gibi, qualquer coisa. O que tiver em casa, o mais simples. Usa o livro que tem lá, usa o gibi e vamos fazer uma dramatização. Eu, quando uhum. era criança, eu adorava preparar. Eu fingia que eu era jornalista,
fazendo vídeos, a gente fazia comercial, a gente fazia. Ah, eu também. A minha plateia era os meus gatos. Eu apresentava jornal para eles. Nossa, cantava. É, É muito é muito bom. divertido. É sim. E a gente acaba esquecendo, né? Porque tem tanta opção hoje em dia que as coisas simples vão se perdendo. Tá, essa leitura de família. Depois tem uma outra que envolve ciências. A natureza. A natureza proporciona elementos essenciais na construção da criança. Brincar com terra, água, fogo, ar é muito legal. Então tem Uhum. atividades de que até eu fiz a House fez uma live com a Elana, Caixa de Ideias da Elana, e Hum, ela deu várias ideias sobre usar arte, usar os elementos da natureza como arte. que Então, usar legal. folhinhas da árvore, um galinho para fazer um pincel. Pegar um barbante e fazer uma pintura com barbante. Então, tem várias alternativas Carimbo com as para folhas das árvores, eu fazia bastante. carimbo. Pegava a folha, carimbava. Legal. É demais, é muito legal. Então, Uhum. e assim, esses tipos de atividades que envolvem a natureza, eles vão além de lápis e caneta, que sempre a gente Sim. desenha com giz de cera, caneta, lápis. Então, por que Uhum. não usar folhas, ah, fios, assim, né, de água, como é que fala? Gravetos. Uhum. E essas possibilidades são infinitas, tem um monte. E envolvendo também a natureza, como eu falei antes da parte científica, tem uma coisa muito legal. Lembra quando a gente plantava o feijãozinho no algodão e observava o crescimento do feijãozinho? Sim. Ai, que tudo. Então, as crianças podem fazer isso, ou, Uhum. sei lá, compra uma plantinha pequenininha, ou pega uma mudinha do seu jardim e Uhum. vai acompanhando o processo de crescimento dessa plantinha. Então, o Uhum. que que eles podem fazer? Quem tem celular pode tirar foto do Uhum. desenvolvimento. Dia tal, ela estava assim. Dia tal, ela estava assim. Então, como aconteceu? É um processo de observação e de paciência e Sim. saber que E de tudo fica cuidado, bem né? Aprende a e de cuidar de cuidado. algo. Muito bom. A Lara falou que um aluno dela está fazendo um terrário. Olha que legal. Será que ele Muito estaria legal. fazendo um terrário se a gente não tivesse nesse contexto? É. A Elisandra também E falou, quando... fazer um bonequinho com caroço de manga. Eu já fiz, fica muito, porque ele fica, parece Ai, que os cabelinhos arrepiados. Você deixa secar o caroço, aí você pinta a carinha. A Elisandra, você conhece, né? Ela é origamista. Nossa, conheço. nossa, ela faz origami até com tecido. É maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, ela fez para mim um monte de tsuru, 100 tsurus uma Ai, vez numa atividade da escola. A Elisandra é uma fofa. é, Então, só para finalizar o observar, sim. para as crianças que têm celular, tira foto. Ou então Uhum. você pode desenhar. Dia um a plantinha estava assim, no dia 5 ela já tinha 3 folhinhas. Né? Então fica esse registro, né? É uma documentação pedagógica que pode ser explorada depois também e dividida com os alunos, os amiguinhos e outras famílias. Uhum. Muito, nossa, muito bacana. São coisinhas simples, né? Que a gente não percebe. A gente na correria do dia a dia se envolve com tantas coisas e as coisas vêm tão prontas para nós agora que a gente perde essas origens, né? Eu não tinha É, tantas bonecas para brincar quando eu era criança, então a gente inventava, né? Fazia boneco com meia velha, fazia cabecinha e ir lá. Hoje em dia não, eles querem a boneca lançamento da televisão que passou no canal do desenho e tal. Não, não cria, é, né? Não se cria não nada, cria. A criatividade é né? totalmente podada. O André falou que ele tem um minhocário em casa. O André tem um filho que estuda em escola Waldorf, né? Que é uma pedagogia diferente. Hum,
mas sei lá, eu acho que esse momento de quarentena é pra gente focar no simples, na criança como um todo. Uhum. Então. E essa época é a época para se repensar em tudo, né? É o momento. Deus colocou esse momento Sim. nas nossas vidas para, acho que para essa reflexão mesmo. Uhum. É Então, importante, né? e falando sobre as famílias, fala um pouquinho da abordagem do Reggio Emília que você mandou pra gente, né? Mandou pra mim para dar uma. Nossa, eu achei maravilhoso o método deles. Explica um pouquinho para quem não conhece. Tá. Eu conheço há pouco tempo também. Eu conheci Uhum, num curso da Sandra Rodrigues, que é super entendida de Reggio Emília, e com a Elana também, que a gente fez a live. E desde que uhum, eu fiz esse curso e fiquei sabendo dessa abordagem, o meu olhar para a educação mudou totalmente. Eu já não quero usar livro, não quero, eu quero que as coisas partam das crianças. Essa é a ideia. uhum, Mas, para contar rapidinho a história, a Reggio Emília é uma uhum, cidade, uma cidadezinha, perto de Milão, mais ou menos perto, né? Mas é uma cidadezinha pequena. E no período pós-guerra, foi uma cidade que decidiu fazer um grupo de moradores da cidade decidiu reconstruir através da colaboração do espírito comunitário. E a ideia de Reggio Emília, que se tornou uma abordagem depois, que foi iniciada pelo professor Loris Malaguzzi, o interesse de fazer essa reestruturação comunitária visava mudar aspectos culturais, sociais, políticos. Então, o professor Loris Malaguzzi, ele era jovem ainda, estava lá passeando pela cidade, por Reggio Emília, ele viu e se interessou muito por essa atitude que eles tiveram de colaboração em reconstruir. uhum, E para a abordagem Reggio Emília, existem três pilares, que são os educadores, os pais e os alunos. Então, nelas, assim, nessa abordagem, não trabalha com linguagem codificada. Tudo vem através uhum, da experiência. E muito importante dessa abordagem, que eu acho que para a nossa realidade de agora, é o seguinte: é o ambiente como educador. Então, nas escolas de Reggio Emília, elas são cheias de materiais produzidos por alunos. Os alunos são incentivados a fazer experiências, a ter o pensamento crítico do porquê eles estão fazendo, e os trabalhos, todo o processo é valorizado, não só o resultado. Todo o uhum. processo de educação é valorizado, como deveria ser, né? Nas escolas de Reggio Emília, você tem quatro pessoas importantes assim para a escola, né? Que são os professores, os Uhum, atelieristas. Os atelieristas eles ah, instigam os alunos, fazem provocações para os alunos que eles decidam, sei lá, vou fazer um projeto tal. Ah, mas por quê? E vale ressaltar que é para primeira infância, até 6 anos. Então, desde a creche uhum, até 6 anos, eles têm essa abordagem de colaboração, de pensamento crítico. uhum, E lá em Reggio Emília, a cozinha funciona como laboratório, então a cozinheira é importante. Lá, crianças de 3 anos usam faca. uhum, Então, são experiências que muitas vezes em casa ou na escola em geral, o professor ou a família tem medo de dar essa autonomia, mas quando a criança sabe e é supervisionada e você dá esse encorajamento para a criança,
ela vai conseguir fazer, ela vai carregar copo de vidro, não precisa de ser plástico, não precisa. Uhum. A criança aprende desde cedo E é a importante, organizar, a né? manusear. Isso para o crescimento dela, para a coordenação motora, enfim. Sim, e também, então, são as cozinheiras, as atelieristas, professoras e as pedagogas, né? Uhum. Então, tudo é compartilhado, tudo é compartilhado. Eles vão lá para a cozinha, descascam a laranja, sentem o cheiro da laranja. Olha, nossa, olha a laranja, como é que descasca? É assim. Ah, da onde vem a laranja? Vamos lá ver da onde vem a laranja. Daí eles vão lá e analisam, fazem projetos. É Que muito bacana. bonita a Nossa. pedagogia, a abordagem de Reggio Emília. Ah, é uma revolução educacional, né? Nossa, Sim, mas é. isso é Reggio Emília. É muito É, difícil, eu acho, aplicar aqui. Daí eu vou falar o é. porquê depois. Depois eu vou até te perguntar isso mesmo. Então, eu queria ler um trecho de um texto que é muito conhecido de Lores Malaguzzi, que foi o idealizador da abordagem Reggio Emília. Acho que dá, não, dá tempo. Vamos lá. Dá tempo. É assim. A criança é feita de 100. O nome do texto é 100 linguagens da criança. A Uhum. criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100. Sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. E depois 100, 100, 100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Eu acho esse texto muito bonito, do Lores Nossa, lindo. Malaguzzi, e depois que a gente começa a entender, né, que como a gente poda as crianças, é muito Foda. triste. A gente tem que Pela cultura, refletir sobre isso. Uhum. né? É muito podado. Nossa, as crianças, né, são um ser tão puro que Uhum. e tão assim capazes de tantas coisas e a gente os torna incapazes, infelizmente, né? É. Ah, eu É acho que a excesso de gente tem mais cuidado, cuidado muito, mesmo. Eu entendo o lado da família. Lógico, a gente quer o melhor para os nossos filhos. sim. Mas será que o melhor para os nossos filhos é o que a gente acha que é melhor para nós? Uhum, Né? E a partir daí, Fabiana, eu queria falar sobre a comunidade escolar no Brasil. Isso uhum. acontece na cidade Reggio Emília, que toda a cidade já sabe como funciona, as famílias estão envolvidas, já sabe, participam de todo o processo, desde a escolha do currículo até atividades, projetos que eles vão apresentar, fazer em família, as famílias se falam, as escolas recebem os pais, os cuidadores. Então lá funciona. E seria Uhum. lindo se funcionasse em todo mundo assim. Nossa, e por Mas, que aqui você acha que não funciona? então, a gente fala muito do protagonismo, né? De deixar a criança criar e a partir daí as ideias fluírem. Então, a criança é o centro da história, ela é o protagonista. Na BNCC,
deve aparecer 60 vezes a palavra protagonismo, né? Então, a BNCC tem muito de Regia Emilia. E seria maravilhoso se pudesse ser aplicada ali, tudo que tem de bonito ali, né? Eu estava assistindo uma palestra da Roseli Saião, que é uma psicóloga, depois eu posso também deixar o link para vocês, que ela dá uma visão muito realista, que a gente até fica assim, é um tapa na cara. Do que, ai, gente, acho que é lindo isso, mas olha o que acontece. E eu concordo com ela. Ela fala assim, que a boa parceria entre escola e família teria que ser justa, respeitosa, solidária e democrática. Por que justa? O que seria uma comunidade? O que seria a relação justa? As famílias, elas não conversam entre si, muitas vezes, as famílias dos alunos, entre elas não se conversam. E a escola conhece o espírito de coletividade, mas as famílias nem sempre. Então, a escola deve incentivar isso. A parceria solidária seria assim, se todos pensassem na educação da criança. Os alunos são diferentes dos filhos. Então, a escola e a família brigam entre si, porque a escola vê a criança como aluno, a família vê a criança como filho, e a gente esquece da criança. A terceira, que seria a parceria respeitosa, ela dá o exemplo das reuniões pedagógicas que acontecem nas escolas. Então, é assim, quando a família não é o que a escola deseja ou espera que ela fosse, a escola julga a família. Nossa, ausente, pai ausente, mas a gente não sabe o que está acontecendo. E acontece ao contrário também. As famílias falam, mas por que eu tenho que obedecer essa regra? Eu não vou em reunião nenhuma. Então fica um julgando o outro por não saber, por não focar na criança, né? E o quarto ponto, que seria a colaboração democrática. Então, assim, por exemplo, às vezes a escola faz reuniões pedagógicas, estabelecem uma pauta. Essa pauta é só a escola que faz. A família não tem influência nessa pauta. E quando a família pergunta algo que não esteja na pauta, a escola fala, isso não está na pauta. Isso fica uma conversa para outro dia. Não há um entrosamento, né? Para ser uma reunião com assuntos interessantes para ambos os lados, né? Para interesse familiar, interesse da escola. A realidade. Então, as famílias, a realidade é essa. E as famílias deveriam sair dessa zona de conforto de não querer participar, para parar de pensar no filho e pensar no coletivo. O que é bom para todo mundo? Certo? Então, ela termina a fala dela, a Roseli Saião, falando assim, que sempre a gente deve questionar, fazer perguntas sobre a relação escola e família. É bom para a escola? É bom para a família? Não, tem que ser bom para as crianças. E ela deu um exemplo disso, que foi o seguinte, um professor de uma escola de uma comunidade de São Paulo recebeu vários computadores novos. No dia seguinte, todos os computadores tinham sido roubados. Ele pegou um caminhão de som, saiu pela comunidade falando, olha, os seus filhos foram roubados, os seus filhos foram roubados. E depois disso, os computadores apareceram e a partir daí a comunidade deu valor para a escola. Olha só. Então, a escola precisa dialogar com as famílias, mas tem aquele ditado que é conversando que a gente se entende. É uma mentira isso. Não é verdade.
É conversando que a gente debate, a gente entra em conflito e a gente tem uma solução, acha uma solução e produz essa Uhum. solução. Bom, é Verdade. isso, a comunidade. Temos muito a mudar, né? Tendo em vista Muito, essas muito. colocações, muita mudança por vir para chegar ainda num relacionamento ideal, né? Porque é um relacionamento. E a escola não É um procura ver. A escola mesmo não procura ouvir os pais não procuram ouvir a escola, acham que a escola é responsável para deixar a criança perfeita, educar, se formar e tá na escola. É tipo assim, falam que não gostam de escolas que são depósito de crianças, mas eles a tratam a escola como depósito das crianças, para ir trabalhar ou para ficar Aham, livre dos filhos, né? aham. Então, E tudo isso é falta do debate, de você ser uhum. real com a escola e a escola ser real com a família e juntos encontrar uma solução. Tá ouvindo meus cachorros? Tô ouvindo. Eles estão É um chorando? caminhão de, é um caminhão de lixo, eles gostam de Ah, interagir com eles. que bonitinho. Eu só queria mostrar como é importante a gente deixar a criança ser livre para produzir o que ela vê. Tem uma. Quando eu fui lá para a Uhum. Reggio Emília, eu trouxe um livrinho que é cheio de cartões postais Você feitos foi por para crianças. lá? Você Eu esteve lá em... fui! Que Sim! legal! Que tudo! Maravilhoso. Maravilhoso, é. Então Aí eu você viu gosto na muito daquela realidade mesmo, coisa. né? Sim. Uhum. E como é assim, como eles realmente deixam a criança ser protagonista, esse livro aqui é Red Emília visto com os olhos de criança. Uhum. Então, eles têm esses cartõezinhos aqui. Essa Ai, que aqui é lindo. a prefeitura. Essa é a prefeitura. Ah, Esse aqui, não sei se dá para ver aí. Esse aham, aqui é o centro da cidade. E ele fala que aham. o centro é como se fosse o centro do mundo, Ah, onde sim, todas dá as pra coisas ver. dão voltas. Então, cada desenho que eles fazem, eles têm que explicar o porquê. Ah, olha que bacana. É E, dar o valor à criança, ao trabalho deles. Ai, que coisa linda. então, esse aqui falou assim, Ah, que desenhou assim a cidade porque as pessoas sempre ah. construíram cidades, porque sem as cidades todo mundo ia ficar em pé o tempo inteiro e só andando para lá e para cá. Essa explicação muito. E Verdade, aí ué. chega Vai aqui, ficar onde? Não tem onde ficar, né? né? E esse É aqui incrível. é uma ilustração que foi feita É. por uma criança falando que à noite o céu fala com as árvores. Ai, que lindo! Olha, tá vendo? Muito amor. Gente, Uhum. é uma. Por isso que eu falo, a pureza da criança não tem igual, né? E a Não gente tem. perde isso, né? Igual os meus filhos, quando eram pequenos, eu falava, desenha a mamãe e o papai, morrendo de medo, né? A mãe é uma bola, porque eles acham que a mãe acomoda, acolhe, então a mãe tem que ser redonda. Não quer dizer que a mãe é gorda, enfim. E o pai sempre é um palitinho, assim, ó. É É a isso maior mesmo. sinceridade que tem. Lá no projeto, a Maria Tereza, eu não sei nem se ela está aqui na live, acho que eu vi ela entrando. Ela trabalha muito arte terapia, um dos projetos arte terapia e resiliência, então tem umas atividades que são os desenhos livres e através do desenho descobre-se várias coisas, né? A criança põe, Uhum. põe no desenho aquilo que está sentindo, que está passando, às vezes não consegue se expressar por meio oral, né, falar, mas no Sim, desenho demonstra. Então, esse trabalho a gente trabalha um pouco de Reggio Emília lá, eu acho, viu? A gente resgata, eles sim, são um pouquinho livres para criar, assim, a gente tenta resgatar um pouco isso sim. daí também lá. E assim, no nosso bate-papo, a gente combinou de falar também um pouco de voluntariado, né? Além de você já é uma ótima professora,
E para quem não sabe, ela é uma voluntária no projeto lá, nos ajuda bastante com a aula de inglês, é maravilhoso. Acho que para todas as pessoas que trabalham no terceiro setor, sabem a importância que tem um voluntário, porque sozinho não fazemos nada, né? E as pessoas que têm esse dom de se doar, só para. Porque assim, a gente se doa quando é voluntário, mas a gente recebe muito mais em troca do que dá, né? Então, se doar é Uhum. maravilhoso, é um sentimento que a gente recebe que não tem explicação. Quando que surgiu essa Sim. vontade em você de ser voluntária? Como que foi isso daí, Vanessa, para você? Olha, eu acho que assim, com o percurso, né, na minha vida, assim, como professora, fazendo vários cursos, mas estando sempre na escola mais de elite, de pessoas que têm um poder aquisitivo para pagar um curso, foi daí que surgiu assim, gente, eu tenho que levar o conhecimento que eu tenho, não só para essas crianças. Essas crianças também precisam, essas famílias também precisam. Mas onde que eu posso ajudar nas famílias, nas escolas, que essa informação que eu tenho não chega? Então foi aí que eu, através da Sandra Duarte, né? Ela falou do Uhum, projeto e eu fui lá conhecer vocês. E eu acho que ser voluntário, muitas pessoas pensam assim: ah, mas você só vai dedicar 1 hora do seu dia, não vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Vai vai. fazer pequenos passos que a gente toma. O dia tem 24 horas, 1 hora que a gente tira do nosso dia e faz alguma coisa para alguém, a gente está construindo um futuro juntos que a gente não vê o resultado agora. Porque todo Uhum, mundo quer resultado logo. uhum, Mas tem uma história do Kalil, que eu vi também na TED Talks, que é um canal no YouTube com palestras, e ele contou a história da estrela do mar, que a estrela do mar, quando ela fica na areia, ela morre, né? Por causa do calor do sol e tal. Então, ele contou a história desse senhor que pegava as estrelas do mar e jogava de volta para o mar. E andava mais um pouco, pegava outra, jogava mais um pouco. E ele encontrou um jovem. E que o jovem perguntou para ele: mas o que você está fazendo? Olha aqui o tanto de estrela do mar que tem. Ele pegou mais uma estrela do mar, jogou e falou: ah, aquela estrela do mar eu fiz a diferença. verdade. Melhor do que não fazer nada, né? A gente acha que é Uhum. pouco, É, mas para aquela estrela do mar ele fez a diferença. e é nessas pequenas ações que fazemos a diferença. Muita gente fala, ah, eu vou ajudar a tal lugar, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu não sei o que, eu vou pegar e vou ajudar. Gente, você pode ajudar às vezes com uma palavra, só ser um ouvido para alguém, ou ajudar, sei lá, alguém a atravessar a rua. Tem tantas formas tão simples de fazer o bem que a gente não imagina, que a pessoa é tão monetizada que acha que é só a parte monetária, né? E às vezes É, não. Você doar um pouco do seu conhecimento, do seu tempo. Nossa, não tem. Ainda mais em momentos que ninguém tem tempo, 1 hora do seu dia é muito para alguém, né? O é amor que muito. é compartilhado, amor não tem preço, né? Não Então, tem. Muitas e o pessoas, eu voluntariado é acho, doar Mariana, amor. é doar amor, sim. E como Uhum, você falou de monetizar, né? Eu vejo muitas pessoas assim ajudando. Ah, vou fazer uma doação. É importante, lógico, doação muito. em dinheiro, Uhum, doação, qualquer tipo de doação. Só que parece para mim que muitas pessoas se sentem, ok, eu já doei uma boneca, um brinquedo, tchau, agora eu não vou mais fazer nada. uhum. Então, eu acho que o voluntariado precisava de mais pessoas que quisessem continuar, né? Ser um processo contínuo, não colaborar com dinheiro e tchau. Não é Uhum. isso. É você gastar, né? Não gastar, você investir o seu tempo,
também. Tempo, às vezes, vale mais que dinheiro, né? Sim. É o engajamento, né? É começar um projeto e concluir. As pessoas não têm muita paciência para começar e concluir as coisas, né? Então, Uhum. mas a gente está mudando essa visão. Eu acredito que esse momento da pandemia veio despertar o lado solidário em muita gente que estava adormecido por falta de Sim, tempo, olhar mais o outro, né? Espero que quando as coisas voltem ao normal, isso não morra de novo, né? Mas não vai morrer, continuem, espero que não. espero que não. Lá no projeto a gente está sem atividades presenciais com as crianças, mas a gente tem feito todo o trabalho, né, remotamente. As crianças que não têm acesso à internet, as professoras fazem uma espécie de apostila enviada, as crianças fazem e mandam de volta. É muito legal. Você vê que existe essa troca. A gente tem dado Sim. assistência de cesta básica, essas coisas que tá tão difícil hoje em dia, né? Muitas famílias lá do projeto estão desempregadas, todos os componentes da família, então está numa situação bem complicada. Mas juntos somos mais. Então, cada um fizer a sua parte, doar um pouquinho de si. Quem quiser doar dinheiro, Sim. doa. Quem não pode, né, ser presencialmente. E a gente até abriu vagas agora de voluntário digital, porque é um meio de ser voluntário, se engajar, nos unir a nossas causas, né, sem estar Sim. presencialmente. Inclusive você também é nossa voluntária, voluntária É, digital, todos a os minha tipos. ex-aluna também, a Sofia, ela tá junto É, também. nossa, uma belezinha ela. Ah, então, e vamos em frente, né? A gente tem Vamos três sim. minutinhos. Aí eu vou pedir para. Eu quero agradecer todo mundo que está até aqui com a gente, que ficou assistindo essa live, foi maravilhosa. Quero agradecer a Vanessa. Esse assunto, nossa, foi maravilhoso, totalmente enriquecedor para a gente repensar as coisas, né? A repensar o Sim. meio de educação. Quem é professor e está aí, eu acho que foi bem enriquecedor mesmo. Quem não segue a Vanessa, segue Maravilha. aí a Raul, segue ela, vê um pouquinho do trabalho deles. Quando voltar ao normal, né, Vanessa? Uhum. Vê um pouquinho mais desse trabalho. Eles têm feito algo remoto também. Sim, a gente tem feito muitos contatos, né, para saber como é que tá o cenário, do que as pessoas precisam no momento, já que a gente não pode, o nosso plano era estar fisicamente, mas a gente está aproveitando esse momento para observar, né, fazer uma Uhum. observação. E, e são dois amigos que eu gosto muito, eles têm muito a contribuir com todos, e vocês também têm muito a contribuir com a House. E é essa ideia, né, de compartilhar, de colaborar e formar Uhum. professores e pessoas do meio da educação e usar essas ideias que cada um tem para abrir os olhos, abrir a mente, ver que existe outro caminho, né? Ouvir as outras ideias, né, das pessoas. Muita gente não dá suas ideias, tem medo, né, de expor o que acha. Às vezes tem algo tão bacana, tão criativo, que vai fazer a diferença, mas por se manter em certos modelos já existentes, acaba achando que a ideia não é válida. Então, não, exponha suas ideias, agora é a hora de se reinventar, né? Sim, e a gente tem que motivar a gente que está nas redes sociais, Uhum. procurar as pessoas e falar, olha, gente, essa professora aqui, a professora que eu conheço, a Ana Paula, né, de inglês do Aham. Nossa, ela é projeto, ótima. ela faz coisas lindas. Eu falo, Uhum. vamos, compartilhe, né? Pessoas ficam com vergonha às vezes, eu sei, tem professor e pais que, né, não querem se expor também tanto, não precisa postar na internet, né? Mas compartilhe Uhum. ideias com as famílias entre si, as famílias com a escola, com as crianças. Uhum. Então eu agradeço imensamente. Eu peço para todos aí seguirem os nossos perfis, nos acompanhar nossas atividades no Instagram, no Face, acompanhar a Vanessa também. Eu agradeço muito. Quer deixar uma última frase? Temos 20 segundos para a gente Nossa, tem encerrar. uma última frase? Peraí. Tem a frase. Ai, a minha frase que é tatuada aqui, do meu Ah, educador então. favorito.
vão me zoar aí que eu só falo dele, do Rubem Alves. Vamos Ele lá, diz 8 assim, segundos.